Fala galera! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de desenvolvimento de temas para o WordPress com o framework Bootstrap. E nesta aula nós vamos estudar o The Loop, ou seja, a parte que é comumente chamada de núcleo de renderização, tanto de postagens como também de páginas ou mesmo da lista de postagens. Então, conceitualmente, nós temos que aquilo que a comunidade chama de The Loop é um laço de repetição que imprime a lista de postagens, uma única postagem ou então uma determinada página. Ou seja, esse é o mecanismo principal de renderização de páginas. Nós temos que toda a teoria acerca do que é chamado de The Loop se resume pelo entendimento da utilização da instrução while, ou seja, o simples entendimento de como funciona a iteração propriamente dita. Então, o conceito sobre o que é chamado de The Loop, como já dito, se resume a uma iteração qualquer. Porém, na construção de temas para o WordPress, as principais e mais importantes tarefas irão ocorrer desta forma. Por exemplo, será com um laço de repetição que nós iremos imprimir a lista de postagens, como também será com um laço de repetição que nós iremos renderizar uma única postagem e até será dessa forma que nós iremos renderizar uma página estática. Ou seja, nós temos que basicamente tudo irá ocorrer dentro desse laço de repetição. Abra o seu PHP Storm e vamos estudar esse conceito na prática. Antes de nós escrevermos qualquer código, vamos entrar no modo de depuração para que nós possamos estudar um conceito. Então eu vou colocar um breakpoint aqui na linha 6 e então eu vou executar em modo de depuração. Feito isso, nós temos que o breakpoint caiu aqui no arquivo de entrada principal do WordPress. Muito provavelmente vocês se lembram que quando nós estávamos configurando o Xdebug, foi feito um comentário acerca de 2 checkboxes que nós deveríamos desmarcar. Até porque, se nós não fizermos, toda vez que nós entrarmos no modo de depuração, o PHP Storm irá iniciar a depuração pelo arquivo index que está contido na página do WordPress. Então vamos pressionar Ctrl Alt S. Feito isso, será aberta a tela de configurações. Então vamos clicar aqui na opção Languages e Framework. Em seguida vamos clicar em PHP e então vamos clicar aqui na opção Debug. Feito isso, vamos rolar a página e aqui nós temos as configurações do Xdebug. Como nós podemos ver, aqui nós temos a porta 9000, que é onde ocorre toda a comunicação, e então nós temos esses 2 checkboxes que fazem a interrupção no ponto de entrada. Então vamos desmarcar essas 2 opções, vamos aplicar, pressionamos OK. Agora vamos apertar Ctrl F2 para nós finalizarmos essa execução e então vamos executar em modo de depuração novamente. Agora, como a gente pode ver, a interrupção ocorreu de fato aqui na linha 6. Eu soltei a view de depuração que estava aberto aqui na parte inferior do PHP Storm. Então, nós temos uma situação onde nós recebemos uma requisição para que seja exibido a página inicial do WordPress. Como nós podemos ver, aqui nós temos as variáveis de ambiente, ou seja, como o WordPress sabe qual é a parte que deve ser exibida, o mesmo já faz a consulta no banco de dados e retorna para a gente a postagem que deve ser exibida, a página ou então a lista de postagens. Porém, como nós podemos ver, nós não temos como saber se nós não perguntarmos para o mesmo. Então, eu vou clicar aqui nesse sinal de mais e então eu vou colocar a função getPostType, ou seja, eu estou pedindo para que seja retornado qual é o tipo de postagem que deve ser exibida. Essa função irá retornar se o que deve ser exibido é uma postagem normal ou então se é para ser exibido uma página. Como a gente pode ver, a função getPostType retornou a string post. Logo, nós conseguimos saber que nós estamos exibindo uma postagem. Se nós inspecionarmos as variáveis, nós vamos encontrar, por exemplo, uma variável de nome post. Se nós clicamos em cima dela, é aberto todas as informações de uma postagem. Ou seja, nós temos que a variável post contém as informações da postagem que deve ser exibida. Então, o WordPress já trata de filtrar para a gente qual é a postagem que nós temos que exibir. Eu vou dar 2 cliques aqui na variável post para fechar. Agora, se nós olharmos um pouco mais abaixo, nós temos uma variável de nome posts, esta é do tipo array e contém 5 elementos. Se nós expandirmos, nós temos aqui um conjunto de arrays e se nós expandirmos novamente, nós temos que o elemento 0 contém uma determinada postagem, o elemento 1 contém outra postagem, o 2 contém outra, o elemento de índice igual a 3 contém outra postagem, da mesma forma como o elemento de índice igual a 4 contém outra postagem. Então, o WordPress executou o SQL no banco de dados e o resultado foi atribuído à variável posts. Logo, nós temos que a variável posts contém a lista de postagens a ser exibida, enquanto que a variável post, no singular, contém a postagem na qual nós temos que exibir. Então, esse é o conceito de The Loop. Nós temos uma situação onde nós recebemos um conjunto de postagens e, nesse momento,
nós temos que essa aqui é a primeira postagem que deve ser exibida. Porém, eu vou apertar a tecla Alt F8 para que seja aberta essa janela onde nós podemos executar comandos, e agora vamos executar a função de nome dPost. Feito isso, pressionamos OK, e como nós podemos ver, não foi retornado absolutamente nada. Vamos diminuir o tamanho dessa janela, e agora vamos até a variável post, e como nós podemos ver, a mesma ainda contém um ID igual a 10. Porém, vamos invocar a função dPost novamente. Feito isso, vamos voltar aqui na variável post, e como nós podemos ver, agora a variável post recebeu uma outra postagem. Ou seja, nós temos que a função dPost, ela diz para o WordPress que nós já trabalhamos numa determinada função e agora nós já podemos ir para a próxima postagem. Logo, todo o laço será executado e então a função dPost será executada novamente, dizendo que nós já podemos ir para a próxima postagem e assim sucessivamente. Então, ainda que esteja tudo muito abstrato, o conceito por detrás do dLoop significa que nós temos uma lista de postagem e esta lista é atribuída à variável de nome pages e nós também temos a postagem que deve ser exibida nesse momento, ou seja, cada vez que nós executarmos a função dPost, nós temos que o valor da nossa variável post será alterado, até porque a função post diz para o WordPress que nós já trabalhamos com uma determinada postagem e então o mesmo pode enviar a próxima. No caso, nós temos que a próxima postagem é aquela que está na sequência no array que contém a lista de postagens. Então, vamos aqui para o nosso código que vai ser mais fácil para nós entendermos o conceito. Eu vou fechar essa janela, eu vou clicar aqui no fundo, eu vou interromper essa execução. Agora vamos ir aqui em cima e vamos dizer que nós queremos que seja impresso o título da postagem. Então, vamos invocar a função getTitle, ou seja, a função que irá retornar o título da postagem que nós estamos trabalhando num determinado momento. Vamos colocar um ponto de vírgula e então vamos executar a nossa aplicação em modo de depuração. Feito isso, nós temos que ocorrer uma interrupção aqui na linha 6, como nós pedimos. Vamos apertar F8, apertamos F8 novamente e agora nós temos que o título da respectiva postagem foi impresso no console. Nós vamos invocar agora uma função do PHP para nós inspecionarmos o que foi impresso na saída padrão, ou seja, no buffer output. Então eu vou pressionar a tecla Alt F8 e então vamos invocar a função obGetContents, ou seja, o prefixo ob vem de output buffer getContent, ou seja, retorne o conteúdo que foi enviado para a saída padrão. Feito isso, nós temos que nos é retornado o que já foi escrito no arquivo. Até agora, somente essa informação aqui foi enviada para a saída padrão. Aqui eu me equivoquei. Não é a função getTheTitle. A função que nós temos que invocar é somente theTitle. Então, vamos interromper essa execução. Aqui na linha 6, vamos pressionar a tecla F8. Vamos pressionar a tecla F8 novamente. E agora vamos inspecionar o que já foi enviado para a saída padrão. Então, vamos pressionar a tecla Alt F8. E então, vamos invocar a função output getContents. Feito isso, nós temos que nos é retornado o que já foi enviado para a saída padrão e aqui no final nós podemos ver que foi impresso o título da respectiva postagem. Ou seja, se nós olharmos qual postagem que nós estamos iterando nesse momento, vamos inspecionar a variável posts, pressionamos Enter e agora se nós olharmos aqui, nós temos que o título da postagem é postTitle. Nós utilizamos a função theTitle, até porque é recomendado nós trabalharmos dessa maneira aqui. Porém, se nós inspecionarmos internamente, nós podemos ver que o título dessa postagem nesse momento é postagem 4. Agora vamos invocar a função dPost, pressionamos Enter. Na primeira vez nós temos que pressionar Enter mais uma vez, e então agora vamos inspecionar a nossa variável post, e como nós podemos ver, agora o título da postagem é postagem 3, ou seja, agora a variável post contém a próxima postagem, e se nós invocarmos a função theTitle, nós temos que foi impresso na saída padrão o título da postagem que nós estamos iterando nesse momento. Então vamos inspecionar o que foi enviado para a saída padrão, output buffer, getContent. Vamos dar 2 cliques aqui, e olha só, nós temos que foi adicionado o valor postagem 3 na saída padrão, ou seja, essa aqui é a informação que está sendo preparada e que será enviada para o navegador. Vamos fechar aqui, vamos pressionar F9 para executar a nossa aplicação, e então se nós olharmos a postagem, foi impresso postagem 4 e postagem 3, e também foi impresso o título de outras postagens, até porque nós invocamos algumas vezes a função dPost. Agora o que nós vamos fazer é invocar a função theTitle. Em seguida, vamos invocar a função dPost. Feito isso, vamos copiar e colar. Vamos colocar aqui uma tag BR. Vamos mandar imprimir uma quebra de linha. Então, echo br, ponto e vírgula. Vamos copiar e colar esse código novamente. O que nós estamos fazendo é enviando para a saída padrão o título de uma postagem. Em seguida, nós mandamos o WordPress ir para a próxima postagem. Feito isso, nós imprimimos uma quebra de linha. Aqui no caso é a tag BR. Em seguida, nós mandamos imprimir novamente o título da postagem
e então mandamos ir para a próxima postagem. Ou seja, nós estamos repetindo 3 vezes o nosso código como se nós estivéssemos fazendo uma iteração. Nós estamos fazendo isso somente para nós estudarmos. Então vamos pressionar a tecla Shift F9 e então a execução foi interrompida aqui na linha 6. Eu vou pressionar a tecla F8. Nesse momento será impresso na saída padrão o título da respectiva postagem. Agora nós vamos ir para o WordPress, que nós já processamos a postagem atual e então ele já pode enviar para a gente a próxima postagem. Feito isso, nós imprimimos o título da postagem novamente e então pedimos para o WordPress enviar a próxima postagem. Vamos olhar o que está sendo enviado para a saída padrão. Vamos invocar a função Output Buffer. E então nós temos que foi impresso aqui na saída padrão, postagem 4 e postagem 4. Esse fenômeno aqui está acontecendo porque a primeira vez que nós invocamos a função depost, nós estamos dizendo para o WordPress para ele nos enviar a primeira postagem. Logo, quando nós invocamos a função depost novamente, nós temos que nós ainda estamos na primeira postagem. Agora, vamos pressionar F8, vamos pressionar F8 novamente, vamos pressionar F8 novamente, vamos inspecionar o que foi enviado para a saída padrão e como nós podemos ver, agora nós temos postagem 4 e postagem 3. Ou seja, nós estamos manipulando várias postagens, porém, estamos fazendo isso sem a utilização de um loop. Eu vou interromper essa execução, eu vou copiar e colar essa função e vou adicionar ela aqui em cima. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que fazer é dizer para o WordPress definir a primeira postagem. Do contrário, nós temos que irá ocorrer de nós manipularmos 2 vezes a mesma postagem. Vamos pressionar a tecla Shift F9 novamente e então a execução foi interrompida. Vamos pressionar a tecla F8. F8, 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 vamos pressionar a tecla F8 novamente, vamos pressionar a tecla F8, agora vamos inspecionar o que foi enviado para a saída padrão, vamos clicar aqui, e olha só, agora nós temos que foi enviado postagem 4, e então foi enviado postagem 3. Se nós pressionarmos F8 novamente, pressionamos F9, e então, como a gente pode ver, foi impresso somente o título da postagem. Então, é dessa maneira que funciona o DLoop, ou seja, nós temos que toda vez que nós manipulamos uma determinada postagem, nós temos que invocar a função depost. Logo, nós temos que o WordPress irá nos enviar a próxima postagem. Vamos executar mais uma vez. Agora, vamos invocar a função getPostType, ou seja, vamos pedir para que seja retornado o tipo de postagem. E olha só, nós temos que como resultado foi retornado post, ou seja, nós temos que exibir postagens. Agora, vamos pedir para que seja renderizada uma página, somente para nós estudarmos o que acontece quando nós recebemos uma requisição de renderização de uma página. Então, eu vou pressionar a tecla F9, vamos ir aqui no navegador, e então vamos executar essa URL aqui, localhost/wordpress/página 2. No caso, nós temos que essa aqui é a URL de uma página. Logo, o WordPress terá que nos informar que nós temos que renderizar uma página e não uma postagem. Então, vamos pressionar a tecla Enter. Feito isso, a execução do nosso script parou aqui na linha 6. E agora vamos invocar a função getPostType. E olha só, nós temos que nos foi retornado o valor page, ou seja, agora nós estamos renderizando uma página. Então, é nossa responsabilidade perguntar para o WordPress o que nós estamos renderizando. E também, nós temos que, quando nós estamos trabalhando com páginas, o funcionamento se dá de forma diferente. Ou seja, vamos invocar a função depost, dizendo para o WordPress definir o conteúdo que deve ser exibido. Como sempre foi retornado null, até porque essa função não retorna nenhum valor. Agora vamos inspecionar a variável post. E olha só, o título da postagem é postTitle. Como você deve estar lembrado, nós mandamos renderizar uma página estática e não uma postagem. Porém, como a função inicial do WordPress era para ser somente o gerenciador de postagem, nós temos que a variável interna foi definida como post e a mesma continua assim até hoje. Então, a variável post, ela contém um conteúdo que nós estamos trabalhando em um determinado momento. Já, se nós quisermos saber que tipo de conteúdo que nós estamos trabalhando, nós temos que invocar a função getPostType, ou então, nós temos que inspecionar a variável post e então inspecionar o atributo postType. Ou seja, nós temos que a variável post sempre irá conter o atributo postType. Logo, nós temos mais de uma maneira para verificarmos qual é o tipo de conteúdo que nós temos que renderizar. Para finalizar, nós temos que entender que quando nós estamos trabalhando com páginas estáticas, nós não iremos receber um conjunto de páginas. Nós estaremos trabalhando somente com uma única página. Então, se nós invocarmos a função depost novamente, o que irá acontecer é que o valor da nossa variável post será definida como null. Ou seja, vamos inspecionar a nossa variável post e agora nós temos que a mesma está apontando para um valor nulo. Ou seja, nós estamos trabalhando com páginas. Logo, nós temos que será retornado somente uma única página. Então, todas as vezes que nós formos renderizar postagens, nos será retornado uma lista de postagens e todas as vezes que nós formos renderizar páginas, nós temos que será retornado uma única página.
Logo, se nós invocarmos a função dePost 2 vezes, a variável post, que contém a postagem que nós estamos trabalhando, será definida como nula. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!